Oi, estamos aqui estreando o nosso videocast. Hoje, com uma pessoa que tem muitas coisas para falar para nós. Entrando no assunto, será algo assim diferente? Vamos entrar em assunto, muitas vezes, que você precisa. Assunto da atualidade, assunto do casamento, assunto das finanças. Hoje vai ser isso. E eu quero te apresentar uma pessoa muito especial, Rafaela Azevedo. Ela é contadora, gestora de empresa, formada há 10 anos em contabilidade e atuante na área de negócios há 15 anos. Atualmente ela trabalha numa área de contábil em seu próprio escritório. Olha que maravilha! Atendendo pequenas empresas. Isso quer dizer que serão pequenas até conhecer a Rafaela, né? Hoje ela é especializada em reforma tributária em contabilidade no exterior. Olha, você viu o que está acontecendo? Pequenas empresas, mas grandes empresas no futuro. Vou te apresentar, Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Maravilha. E nós vamos fazer uma pergunta. Ainda quero deixar para vocês, nós vamos aqui ter uma conversa e essa conversa poderá ter a parte 2. Vai depender de vocês. A pergunta é: por que muita gente ganha razoavelmente bem, mas vive sempre em aperto, Rafaela? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque assim, bem, boa tarde, né, ou boa noite, depende do horário que o pessoal for assistir, né, ou bom dia. Essa pergunta é muito interessante porque tem pessoas que recebem um valor razoável, né, ou que a renda familiar somada tem um valor razoável e não conseguem, assim, prosperar na questão financeira por conta de um fator: falta de organização financeira. A gente acaba negligenciando muito essa parte e a gente considera muito as nossas entradas, nossos recebimentos, mas não dá valor, aquele valorzinho que sai, no final de semana, um pixezinho disso, um pixezinho daquilo, e vai saindo o valor da sua conta. Um lanchinho só, não tem problema. É só um lanche, vou pedir ele por aquele aplicativo, né, para poder pedir lanche. E a gente vai nessa situação e, sem se perceber, a gente acaba se envolvendo com mais dívidas do que ganhos. E aí a conta no final do mês não bate, né? Nossas entradas, ou seja, aquilo que a gente recebe, tem sempre que ser maior do que o que a gente gasta. Com certeza. Então acaba que a falta de planejamento financeiro, de controle financeiro, é o que faz com que muitas pessoas vivam sempre assim no aperto, né? Tá sempre tirando daqui para colocar ali e assim vai. Jeitinho carioca que não é um jeitinho bom para quem quer crescer, né? Exatamente. Nós vamos para a segunda pergunta, muito importante, que faz parte da nossa vida. Cartão de crédito é um vilão ou uma ferramenta? Então, cartão de crédito. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa falando, né, que ela chamou a família, né, para poder ir jantar, porque ela viu lá que tinha um valor na conta dela, na conta do banco. Aí ela foi lá e pagou, né, a janta e tudo mais, era uma família grande, tarará, tudo mais. E aí depois ela foi saber que aquilo que ela estava usando era o lixo, não era o dinheiro que ela tinha efetivamente na conta, aquele crédito que o banco te dá. Assim como o cartão de crédito, o LIS e outros limites que a gente vai recebendo, seja de alguma instituição financeira, né, de um banco, ou às vezes de alguns cartões, enfim, a gente vai
acaba incorporando como se fosse limite nosso. Então, vamos supor, eu ganho aí 3.500 de salário, só que eu tenho um cartão de 10 mil de limite. Então, tem muita gente que acha que tem no mês 13.500 ao invés de 3.500 e vai gastando. Olha aquele plástico achando que ele não é nada. Exato. No final do mês, você fica num desespero só. Exatamente, porque aí a fatura, né? Alguns memes a gente vê na internet, alguns memes falando, né? Nossa, não sabia que comprar de pouquinho em pouquinho vir uma fatura de 3.000 reais, 2.000 reais. Mas essa é a realidade. Então, mais uma vez, entra a questão do planejamento. O cartão de crédito, ele não é um vilão. Ele é uma ferramenta. Mas a gente precisa ter um controle financeiro. Se eu sou uma pessoa que não aguento tudo que eu vejo na internet eu quero comprar, toda hora eu quero ir, né, no shopping, toda hora eu tô fazendo uma comprinha e tá chamando ali na minha porta aquelas empresas de entrega para me entregar alguma coisa, se eu não tenho controle, é preferível que eu não tenha um cartão ou que o meu limite do cartão seja bem reduzido. Porque quanto menor aquele limite, mais eu vou conseguir aprender a me controlar. É verdade. Outra coisa também é não ter muitos cartões, caso você não tenha esse controle financeiro. Porque acaba acontecendo que a pessoa compra no cartãozinho lá da bandeira tal. Ah, nesse cartão aqui eu tenho 2.000 de limite, aí eu uso. Aí depois, para pagar o cartão da bandeira tal, eu uso outro cartão. E aí eu vou, no final, eu tô com uma dívida financeira Com vários cartões. Com vários cartões, pagando só o mínimo, que faz com que aumente muito os juros. Então, se eu observo que naquele mês eu não tenho como pagar, primeira coisa eu realmente não tenho como fazer uma renda extra para pagar aquele cartão? Ah, não tenho. É negociar as parcelas e parar de usar o cartão, porque não adianta eu também parcelar aquele cartão, continuar usando. Uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, ele não é vilão, mas a gente precisa aprender a usar o cartão. Maravilha! O cartão, ele é assim, se você não souber usar, você fica assim, por que eu usei o cartão? A pergunta fica para você que você mesmo não sabe responder. Não é? Agora vamos falar de algo que também tem muito a ver com essa pergunta. O cartão, né? Qual é a diferença entre estar endividado e estar inadimplente? Qual é a diferença? Tem diferença. A gente estar endividado significa que a gente não está pagando, está com débito, né? Está com dívidas, não está pagando e aquilo ali está incorrendo juros. Né? A gente não pagou, enfim, cartão, empréstimo. Inadimplente é quando eu atrasei. Vamos supor, minha conta de aluguel vence no dia 10. Aí venceu no dia 10, só que eu esqueci de pagar porque caiu no final de semana. Aí na segunda-feira eu esqueci e na terça-feira eu falo, não paguei a conta do aluguel. Eu estou inadimplente. Tá gerando juros, mas eu vou lá e vou quitar. O endividado, ele já está com já está com acúmulo. Então ele está devendo várias contas, está somando juros, enfim. Então tem essa diferença. Tanto é que a gente vê, por exemplo, companhia de luz. Se você atrasar alguns dias, ela não vem e corta logo de primeira, né? Às vezes faz. Mas ela te dá ali alguns dias para você poder sair da inadimplência, pagar, antes de te considerar como um endividado, vamos botar assim. Né? Entendi. Então, te dá ali um prazozinho, que é aquele período para você poder se ajustar. Isso é muito bom aprender isso. Porque a pessoa vai saber qual é o estado que ela está, se ela está endividada, né? Isso. Ou se ela simplesmente não pagou no dia certo. E, por exemplo, tem pessoas, vamos supor, né? Eu fiquei devendo vários meses lá de uma conta X, da conta de, sei lá, de água.
Vou lá na companhia de água, faço um parcelamento. Eu sou uma pessoa endividada, continuo endividada, porque a dívida está ali. Mas se eu começo a pagar aquele parcelamento certinho, eu já não sou mais inadimplente. Entendi. Eu tenho a dívida, mas eu estou pagando certinho. Então, eu estou endividada, mas não estou inadimplente. Maravilha, né? Você está vendo? Como é um assunto que faz parte da nossa vida. Entrando no assunto, é assim. E entrando no assunto, vocês vão ter muitas surpresas. Porque é versátil. Eu vou dizer, mas meu pai, o que está acontecendo hoje com esse entrando no assunto? Comigo, Terezinha, há muitas surpresas. O que é reserva de emergência e quanto devo ter guardado? Ah, essa pergunta é boa. Nossa, maravilhoso. Porque assim, a gente tem uma cultura, infelizmente, de uma forma geral, né? A gente no Brasil não tem uma cultura de guardar dinheiro para o futuro, né? Então, se eu recebo uma promoção no meu trabalho e eu ganhava R$2.000, agora eu vou receber 2.300, ao invés de eu já comprometer 2.300, o ideal seria eu viver um tempo com aquele valor que eu recebia e aquele a mais eu começar a investir. Só que a gente não. A gente recebe uma promoção? Não, mas Rafaela, vamos lá, vamos falar da maioria dos brasileiros, o que recebe já é menos do que deveria receber. Sim, sim. Eu concordo, eu tenho certeza que sim. Mas a gente fazer uma reserva de emergência, não, né, que eu vou explicar o que é, não precisa ser com valores altos. Então, por exemplo, o que é uma reserva de emergência? Lembram do seguro-desemprego? Sim. O seguro-desemprego é o quê? É o Ministério do Trabalho, o governo federal, que fala assim, olha, durante um período de X meses, caso você fique sem emprego, a gente vai te pagar um valor. O fundo de garantia é o quê? É um valor que é depositado pela empresa, quando a gente trabalha, mês a mês, que não deixa de ser uma reserva de emergência, porque quando a gente sai do emprego, a gente pode sacar, quando a gente é demitido, a gente pode sacar aquele fundo, aquele valor. Então, a reserva de emergência tem a mesma finalidade. Eu vou depositar durante um tempo, eu só consigo, por mês, economizar R$30. Tá ótimo, começa com R$30. Sim. Deposita lá mês a mês R$30. Em 10 meses você já tem 300. Se acontecer alguma eventualidade, quebrou não sei o que da minha casa, não estou com dinheiro para pagar, você tem uma reserva de emergência. Parece pouco, né? Vou guardar R$30. O que dá R$30 hoje? Nada. Tu vai... Nem um lanche. Nenhum lanche você consegue com R$30. Mas a ideia é ao longo a longo prazo, né? Sim. Não é os R$30 de hoje, mas sim os 300, os 3.000, que vai ser daqui a algum tempo. Então, é a gente ter aquele fundo da mesma forma que a gente tem o fundo de garantia. É como se a gente guardasse para a gente ter uma garantia no futuro. E essa reserva, ela pode ser feita de diversas formas. É um assunto mais complexo, mas depois a gente pode até retomar isso. Mas, de uma forma geral, a gente pode guardar dinheiro colocando na poupança, que não é o mais indicado porque rende muito pouco. Sim, sim. Então, o seu rendimento mensal é pouquinho. Mas a gente tem alguns fundos, né, que são fundos mais conservadores, que tem um rendimento um pouquinho maior do que a poupança, mas que te deixam ali bem seguro. Para quem já gosta de investir em vários tipos de... já tem um estilo mais arrojado de investimento, você pode investir em criptomoeda, você pode investir em fundo imobiliário, tem diversos fundos que a gente pode investir. Mas essa reserva é realmente guardar esse dinheiro para qualquer eventualidade. E você falou algo assim, a pessoa ganha 2.000 e vai ter um aumento de 300. Sim. Antes da pessoa receber os 300, ela já gasta os 300 que ela nem ganhou. É verdade. A gente fala, não, vamos gastar esse 300 aqui, porque mês que vem eu vou ganhar.
E aí, quando chega mês que vem, aquele aumento não adiantou nada. Não adiantou nada. Esse é um trabalho que tem que ser mental. É isso aí. É isso aí. É mudar a nossa cultura. Porque, assim, se a gente for observar, tem alguns países que têm bastante essa cultura de reserva, né? De fazer uma reserva. Por exemplo, a gente vê países que têm a cultura da criança vender limonada no portão, né, de casa. A gente não está falando sobre exploração infantil para trabalho, não. Sim. A gente está falando de ensinar a criança a começar a entender que é importante que ela tenha uma noção financeira, né? Ela tenha um entendimento de finanças. Eu dou para o meu filho uma mesada, sei lá, de R$50. Ensina ao teu filho quanto que custa esses R$50. Vai com ele no mercado, mostra para ele, ó, vê aqui, ó, pega o que você gostaria de pegar. Faz a conta junto com ele para ele entender que R$50 é um valor que ele precisa valorizar. Sim, sim. Porque senão a criança já começa naquela ideia de, o dinheiro que entra já sai gastando de qualquer jeito. Chega num futuro, tem a grande possibilidade de ser um adulto que também vai gastar indiscriminadamente, vai se endividar, vai ser inadimplente. É verdade. Né? Então, é desde pequeno, né, que a gente tem que começar. É mesmo. Eu vou entrar num assunto que não estava nem para eu perguntar e falar sobre isso. Uhum. E nós vamos falar em outra época com outra pessoa. Teve um assunto aí que se falou do pobre. E hoje nós estamos vendo que só se fala de pobre. Gente, o pobre não foi tão falado como ele é agora. Por quê? Foi dito que nós, pobres, para nós está tudo bom. Se você me der uma canetinha, eu fico satisfeito e eu não quero fazer mais nada. Mas como está se falando aqui de nós aprendermos a não ter dívida, nós aprendermos com pouco, nós fazermos muito, eu quero falar assim, olha, como você se acha e como você tem na tua cabeça que você é capaz? E o que você acha dessa pergunta? Que a pessoa se acha pobre, ela não é capaz de mais nada? Ou você acha que se a pessoa pobre, mas ela não levar isso para dentro dela, nem o que ela ouvir, ela poder sobressair e chegar lá em cima? Essa é uma questão que entra numa outra seara, num outro. A gente só vai dar uma pincelada, sim, tá? Sim, mas entra uma outra área que eu também sou envolvida, que é com a educação. Bom, a gente tem alguns limitadores na nossa mente, né, que fazem com que a gente fique se limitando, e a gente sempre quer, se eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou conseguir fazer tal coisa. Se eu tiver tal coisa, aí sim. A gente vai colocando alguns se. Tem uma historinha assim, né, que é tipo uma fábula que fala, né, que não sabendo que era impossível de fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então, tem muitas das coisas que a gente acaba interiorizando pra gente, que é impossível da gente alcançar, que é muito difícil, que é, sendo que na realidade, nesse tempo, é importante primeiro tentar. Então, eu tenho o objetivo de ser, vamos colocar aí alguma coisa assim. Eu quero ser juíza. Quando você pergunta para uma criança e aquela criança fala, eu quero ser juiz, tem gente que fala, nossa, como se aquilo ali fosse... Gente, ser difícil não significa ser impossível. Com certeza. Uma coisa pode ser difícil de ser alcançada, mas não ser impossível. E aí o limitador está justamente na nossa mente. Isso. Porque hoje a gente tem muito mais possibilidade, por exemplo, de acesso à informação, à educação. Quantos são os cursos gratuitos que a gente tem online? Cursos de qualidade. Cursos dados pelo MEC, cursos dados pelo governo federal. Não estou falando de cursos que não têm embasamento. São cursos com embasamento.
Então eu quero aprender sobre educação financeira. Tem cursos sobre isso, online, gratuito, né? Eu quero... Tem o próprio YouTube, né? O YouTube, assim, é uma ferramenta que é maravilhosa, que você consegue aprender tanta coisa com a experiência de outras pessoas. A gente precisa, claro, ter o senso crítico de avaliar, calma aí, se o que ele está falando, esse vídeo aqui, né, faz sentido, não faz. Mas é importante que a gente tenha, né, como base a educação para que a gente consiga alcançar qualquer coisa. Sem educação a gente não vai conseguir nada. Realmente não vai alcançar. Como ela falou, nós estamos entrando em vários assuntos que tenho certeza que vai ser bom para você. Agora vamos à próxima pergunta? Vamos. Vale a pena abrir o MEI? Quais são os benefícios reais? Tá, vamos lá. Primeira pergunta, né? Se vale a pena abrir o MEI. Eu vou falar? Depende. Depende do seu objetivo. Porque se eu sou um microempreendedor individual, realmente eu trabalho, enfim, vamos supor, eu faço, sei lá, eu faço crochê e vendo essas peças de crochê que eu faço, vale a pena abrir um MEI? Sim. Se eu tiver dentro daquela, das normas que o MEI estabelece, né? Tem algumas atividades que podem ser MEIs, tem outras atividades que não pode. Por exemplo, eu como contador, eu não posso ser MEI porque é uma profissão regulamentada. Sim. Então eu preciso, se eu estiver exercendo a minha profissão, eu preciso abrir uma limitada. Enfim, tem várias normazinhas sobre o MEI. Então, se eu me enquadro como microempreendedor individual, vale a pena. Por quê? Aí eu vou falar dos benefícios de ser MEI. A gente faz ali um pagamento que é mensal, que é do INSS e se for serviço, de um ISS, ou se for venda, que é o ICMS, que toda essa legislação vai mudar com a reforma tributária, mas isso aí é papo para outros momentos. Segunda parte. Então eu estou contribuindo com o meu INSS, né? Conheço pessoas, né, que já são aposentadas hoje e que são aposentadas graças a terem contribuído com o INSS Sim. durante a vida. Não tinha uma carteira assinada, mas contribuía, fazia a contribuição como autônomo. Então, hoje consegue ter ali uma aposentadoria. Mas a aposentadoria é tão pouco dinheiro. Gente, é pouco, mas a gente não está falando de ficar rico. Ficar rico é outro assunto, né? É da gente ter como sobreviver, né? Da gente Sim. ter ali uma dignidade básica. É verdade. Então, vale a pena. Você pode trabalhar, você tendo seu CNPJ como MEI, você pode trabalhar para outras empresas, você pode ter um funcionário registrado, né? Você pode registrar uma pessoa para trabalhar com você. Você pode aí firmar parcerias e contratos maiores por você estar como MEI do que se você fizesse como pessoa física. Então são alguns benefícios que valem a pena. É claro que cada um vai avaliar a sua situação. Na minha situação, no que eu quero. Rafaela, mas eu queria já abrir uma empresa e ser grande. Antes de tudo, faça um planejamento. Faz um planejamento. Organiza na sua cabeça. Bota no papel. Avalia prós e contras. Faz uma análise financeira. Porque você pode muito bem começar como MEI. Ou seja, começar pequeno. E você ir avançando, evoluindo, crescendo essa empresa, né? Como a senhora falou no início do vídeo, né? A empresa é pequena, mas ela pode vir a crescer, vai depender da sua gestão. Então, é isso. Vale a pena, dependendo da sua situação. Maravilha, né? Qual o maior erro financeiro que as pessoas cometem sem perceber? Não ter controle financeiro é o maior erro. Por quê? Ganhou, já pega, já gasta o lucro na mesma hora. Não, eu vendi lá 7 pacotes de pizza. Já chegou, já gastei, já fiz tudo, então eu não tenho controle. Isso aí, não ter esse controle, ou seja, não fazer um planejamento. Porque antes de controlar o que saiu, é você se planejar antes. Então vai começar eu como empresa, vamos botar, né, esse exemplo de empresa. Eu como empresa,
Se eu faço venda, eu preciso comprar os insumos. Então, eu vou comprar o material para fazer a pizza, o queijo, as coisas da marca, tudo certinho. Então, primeiro eu preciso planejar quanto que eu preciso para produzir tanto de material esse mês. Eu preciso de tanto. Isso vai me custar tanto. O que mais eu preciso? Eu preciso só do material? Não, eu preciso do gás, eu preciso do forno, eu preciso da luz. Então, isso tudo entra no meu planejamento. Sim. Então, eu me planejo. Eu vou precisar de X por mês, né? Ou X para aquele mês. Já entro no mês planejada. Da mesma forma, eu planejei para minha empresa, eu planejo para minha vida pessoal. Sim. O meu aluguel, a minha conta de luz, minha conta de água, meu cartão de crédito, meu isso, meu aquilo. Já me planejo antes de entrar o mês. Entrou o mês, né? Dentro da empresa, a gente tem o planejamento da divulgação para a gente poder vender mais. Então, a empresa que é de vendas vai estar ali na divulgação, internet, é isso e aquilo, para poder receber o valor que você precisa para você cumprir as suas obrigações do mês. Sim. E, se possível, sobrar. Então, você se planejando, né, ou seja, a falta do planejamento financeiro é o maior erro. Então, se planejar e depois que está planejado, que isso também é um ponto, depois que está planejado é cumprir o planejamento. Porque não adianta eu falar assim, vou me organizar para amanhã, fazer isso, aquilo outro, boto lá o horário, planejei tudo bonito. Aí chega amanhã de manhã, eu acordo e falo assim, vou ficar mais 5 minutinhos aqui vendo essa série e não faço aquilo que eu tinha me planejado. Não adianta. Então, eu preciso me planejar e cumprir o planejamento, que aí é fazer o acompanhamento. Para ver o resultado, né? Para a gente conseguir ver o resultado. Maravilha! Você está gostando? Que maravilha, né? Qual foi o maior aprendizado financeiro da sua vida ou carreira que você gostaria que todos soubessem? Legal essa pergunta também. Em relação à parte financeira, meu maior aprendizado é que o dinheiro tem que ter um propósito. Então vamos supor, vamos trabalhar ali com a ideia dos 3 mil reais. Recebi os 3 mil reais. Se eu já me planejo, se eu já me controlo, ótimo. Então vamos supor que sobrou ali, sei lá, 200 reais. Se aquele dinheiro não tiver um propósito, eu vou gastar ele sem perceber. Nem sabe aonde. Nem sei aonde. Então, se eu tiver um propósito, esse valor vai para ser guardado. Se eu já coloco, por exemplo, na minha relação de gastos do mês, que eu tenho que guardar 200 reais por mês, ou 50 reais por mês, aquele dinheiro já tem um propósito. Seja porque daqueles 200 reais, por mês eu estou guardando 200 reais. Vamos supor que 50 reais é para uma viagem futura. 50 reais é para uma emergência. Às vezes, acabou o gás, como é que eu... Opa, tá aqui. Mais 50 reais é para uma outra situação, é para melhorias. Eu quero melhorar a minha casa, eu quero botar uma fachada diferente. Pronto. Então, se eu não tiver um propósito, as coisas se perdem. E aí você pode prestar atenção que ela está focando em 50 reais. Aí você vai dizer assim, 50 reais, tem até a música, né, que fala dos 50 reais. Mas ela está falando do pequeno, que você pode, do pequeno, fazer muito. Do pequeno, fazer o grande. Não adianta você pensar assim, é só 50, eu não vou guardar. Mas quando ele é guardado, ele faz a diferença. É verdade, faz a diferença. Maravilha, né? E nós já estamos encerrando. Mas nós temos entrando no assunto, sobre algo que está acontecendo não agora. Ele já acontece há muito tempo. Mas ele vem se renovando. E ele está ativo. Que são os golpes. E o que você tem para falar um pouquinho para nós, que você teve uma experiência e conhece pessoas, porque eu também conheço pessoas que entraram num golpe. E nós, como é um assunto, nós vamos encerrar com este assunto, que vai fazer assim, um alerta na tua vida.
Olha, a gente tem cada vez mais golpes e com o avançar da tecnologia, da inteligência artificial, por exemplo, a gente vê golpes mais bem elaborados. Então, vou falar de dois que eu tive contato de semana passada para cá. Eles fazem pelo WhatsApp, eles mandam mensagem como se a sua empresa tivesse inadimplente. Por que eles têm o nosso contato? Por que eles têm o nosso e-mail? Porque esses dados são públicos. Quando a gente abre uma empresa, os nossos dados que a gente coloca ali da empresa, e-mail, telefone, enfim, nome, fica público. E aí essas pessoas que aplicam golpes, eles pegam esses contatos, né, com as suas tecnologias, eles pegam esses contatos e eles começam. Então eles entram em contato falando assim, esse do WhatsApp: olha, você é da empresa tal, a empresa está com débito, isso, aquilo outro. Para você regularizar e não perder seu CNPJ, clica nesse link. E o que vai acontecer se você clicar nesse link? Muito provavelmente seu telefone vai ser invadido e eles conseguem acessar seu banco, fazer transação bancária, enfim. Então, esse é um que está acontecendo muito agora. Com frequência, né? Com frequência. Tive uma experiência no ano passado de um outro em que pegaram e ligaram. Eles ligaram. Esse foi até mais invasivo. Eles ligaram. Eu não costumo atender telefone, chamada de números que eu não conheço, mas eu estava com o celular mexendo na hora no WhatsApp, então sem querer eu atendi. E aí eu atendi e falei alô. E aí eles começaram a ameaçar, fazer um monte de ameaças à vida. Eu tô na porta da empresa, eu vou pegar. Eles falaram nesse nível. Então foi uma tentativa também de golpe. E agora, na segunda-feira, eu recebi o mais atual, que eles mandam por e-mail uma guia muito similar. Eu também já tinha visto isso no ano passado, mas agora eles voltaram a fazer isso. Uma guia, né, um boleto muito similar ao da Receita Federal, com o nome da empresa, como se fosse um boleto da Receita Federal. E aí o e-mail que eles usam, o site que eles usam, são nomes parecidos com os sites da Receita Federal. Então, assim, vamos supor, tá? receita.federal@receitafederalgov.com.br. Aí a pessoa que não se atenta, ela vai ver lá, não, Receita Federal que está me mandando. Mas a Receita Federal, ela não te manda guia por e-mail. A Receita Federal não faz contato com você por WhatsApp. Nem telefone. Ainda menos. A gente sabe que às vezes o contato é dificultoso, mas veja, eles não fazem isso. Então, se a pessoa recebe um boleto com um valor parecido com o valor que ela está acostumada a pagar, ela paga. É verdade. Ela entra no golpe sem perceber. Então, tenham critérios de segurança com os contadores que atendem vocês. Tenham critérios de segurança para quando receberem essas mensagens, você saber, é o meu contador com certeza. Tenham uma palavra-chave, um código, porque isso ajuda a vocês se preservarem. Ter mais segurança. Então, esses são golpes que a gente fala assim, né? Mas existem diversos outros que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, também um que não tem ligação com a parte de empresas, mas que é um golpe que aplicam bastante, é comprar por sites. Existem alguns sites, vamos supor, o nome da empresa que eu não queria falar o nome de empresa, mas o site da empresa tal lá que você compra móveis. Às vezes eles botam mais um A no nome, mais um S. Aí você entra lá, tal, no Google para pesquisar. Empresa tal, para comprar lá seu... Você esquece do S a mais. Você não observa lá o nome. Então, tenha atenção ao comprar pela internet. Cuidado quando te derem maquininhas para você fazer o pagamento, né? Que a gente já viu golpes de pessoas, né? Infelizmente, de alguns entregadores, de botarem maquininha que, na verdade, lê os dados do seu cartão. Então, tenham cuidado, atenção. E na dúvida, esses links de WhatsApp, não clique.
E na dúvida sempre busque seu contador. Maravilha! Já estamos chegando ao fim. Nós vamos estar aqui sempre entrando no assunto. Sim. Eu quero agradecer, né, a contadora Rafaela, e olha, amei estar aqui com a nossa contadora. Eu esqueci de perguntar o contato da nossa contadora. Vou deixar escrito. Ah, então ela vai deixar tudo escrito, com certeza. É uma contadora que eu confio, tá? Você não precisa ficar assim, olha, não, mas eu não conheço. Não, é de confiança. Até o próximo. Você é importante para nós. Ah, ainda quero te dizer algo. Você pode nos acessar no nosso canal Terezinha Rosa, com H e S. Tem esse detalhe, porque senão não entra. Até a próxima.